Aleluia. Maravilha. Glória ao nome de Jesus Cristo. Aleluia. Vamos esperar os irmãos entrarem. Glória ao nome de Jesus Cristo. Maravilhoso é o nome de Jesus. Aleluia. Maravilha. Aleluia. Hoje Deus cumpre. Pastor Anderson, eu quero aqui dizer em rede social que eu tenho um amigo em São Paulo chamado Anderson Macedo. Pastor Anderson Macedo é um dos grandes pregadores de São Paulo, que Deus tem levantado no estado de São Paulo. É um homem que tem testemunho, tem família, tem igreja, tem pastor. É um homem de testemunho. Então eu recomendo pastor Anderson Macedo, pregador. Ele é um pregador itinerante e ao mesmo tempo ele é um homem de Deus, dinâmico. Ele é dinâmico. Mas pela graça de Deus, Deus tem dado para ele o dom da pregação, o dom da palavra de Deus. Então eu aqui, pastor Gilmar Ramos, quero recomendar para quem estiver vendo e ouvindo essa live, pastor Anderson Macedo. Daqui a pouco ele vai colocar o telefone dele ali, e eu vou falar aqui na rede social o telefone dele para contato, tá bom? E aonde eu puder falar dele, eu vou falar. Eu estou aqui em Alta Floresta, no Mato Grosso, na Assembleia de Deus Missão, na pessoa do pastor presidente, pastor Israel Henrique, homem que Deus levantou aqui para essa cidade. E eu tenho estado com ele aqui, já tem 4 dias que estou com o pastor Israel, com a sua família, e Deus tem abençoado poderosamente. Então essa live está sendo direcionada da Assembleia de Deus da Missão. Tivemos aqui um período de oração, oramos uns 40 minutos, tivemos um momento da palavra, mas Deus colocou no meu coração de trazer uma palavra. E o tema da palavra que vou falar hoje: aconteça o que acontecer, mas não saia de Jerusalém. Aleluia. Aí está o número do telefone do nosso pastor Anderson Macedo, que é o 011 9757 43738. Esse aí é o contato. Vou repetir: 011 9757 43738. Esse é o telefone do pastor Anderson Macedo, de São Paulo, pregador, homem de família, tem a sua esposa. Porque hoje em dia, meus irmãos, é muito perigoso você convidar alguém e não saber a origem desse camarada. Porque o pastor Anderson vai concordar comigo, o pastor Israel também, que hoje nós temos pregadores com 3, 4 mulheres, e muitas vezes ele vem com a amante para a igreja. Onde ele vai pregar, ele traz a amante. Mas o pastor Anderson Macedo é um homem de Deus, homem que tem família, que tem sua esposa, que tem casa, ele tem pastor, é itinerante pregador. Um abraço, pastor Anderson Macedo, muita saudade. Quando eu for em São Paulo, eu quero te dar um abraço em você e no nosso pastor Fábio Carvalho, tá bom? Na AD Direção, Assembleia de Deus Direção, aí em São Paulo, lá no Miguel Badra. Deus abençoe. Irmã Marlene,
Deus cumpre, Deus te abençoe. Então, a palavra que tenho aqui para trazer para você, ela está localizada no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 10, aonde nós temos a parábola do bom samaritano. Mas entenda bem, aconteça o que acontecer, mas não saia de Jerusalém. Esse é o tema da minha mensagem. Aí eu vou fazer uma leitura aqui para você. Se você quiser me acompanhar, capítulo 10 de Lucas. Tem coisa forte aqui, hein? Tem coisa forte de Deus que eu vou falar. Irmã Marlene, fica por aí que tem coisa forte de Deus, viu? A parábola do bom samaritano, que está no capítulo 10, versículo de número 25. 10, versículo de número 25. Pastor Anderson Macedo, eu vou falar do seu nome no estado de Rondônia, no estado do Mato Grosso. Deus tem bênção para a tua vida, aleluia. Irmãos, vamos à leitura. Eis que se levantou certo doutor da lei, tornando-se, fazendo-se mestre. Ele perguntou para Jesus: que farei, mestre, para herdar a vida eterna? Preste atenção nesses detalhes. E ele lhe disse: que está escrito na lei? Como lês? Como que você interpreta? E respondendo ele disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de toda a tua força, de todo o teu coração, e o teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: respondeste bem, faze-te isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: quem é o meu próximo? Preste atenção nessa palavra. Quem é o meu próximo? E respondeu Jesus, disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu na mão dos salteadores, os quais os despojaram, e espancando, e se retiraram, deixaram ele meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo, passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar, o vendo, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão e aproximou-se dele, atou-lhe as feridas, aplicando-lhe azeite e vinho, e pondo-se sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros e disse ao hospedeiro: cuida dele, e tudo o que mais gastares por ele, eu te pagarei quando eu voltar. Então essa é a palavra. Preste atenção. Essa leitura, na realidade, ela vai começar no capítulo de número 10, a partir do versículo de número 17, quando Jesus Cristo, ele envia 70 homens para fazer a obra. Aí Jesus vai dizer assim: eis que vos dei poder para pisardes em serpentes e escorpiões, e toda a força do maligno. Presta atenção, Jesus deu poder. Eu tenho poder, o maligno tem força. Jesus disse: para lutar com toda a força, vocês têm poder para lutar contra escorpiões, contra serpentes e toda a força do maligno, e nada vos fará dano algum, nada. Aí, mais para frente, Jesus vai fazer uma oração, e ele vai dizer assim: graças te dou, ó Pai, porque ocultastes estas coisas dos sábios e entendidos e revelastes aos pequeninos. Então preste atenção, existem sábios que são sábios, mas não sabem aquilo que você sabe. Pelo fato de você ser pequenino, você sabe mais do que os sábios.
Você alcançou um nível de sabedoria ao ponto que os sábios não conseguem saber o que você sabe, pelo fato de você ser pequenino. E pelo fato de você ser pequenino, foi Ele que revelou para você. Então, para saber as coisas de Deus, não é necessário ser grande, porque quem é grande, meu irmão, a Bíblia diz que quem é grande, ele é exaltado. Mas aquele que é pequeno, ele está debaixo da potente mão de Deus. E quem está debaixo da potente mão de Deus, ele recebe os segredos da palavra, do céu, do reino, das maravilhas de Jesus. Graças te dou, ó Pai. Está entendendo, irmão Malene? Graças te dou, ó Pai, que o Senhor ocultou estas coisas dos grandes, mas revelou aos pequeninos. É por isso que Deus te revela. É por isso que tem hora que o teu coração aperta, aí o Espírito Santo diz para você: vai orar. Tem hora que o Espírito Santo coloca uma preocupação no teu coração a respeito do teu filho, a respeito do teu marido, a respeito da tua família. Sabe o que é isso? É porque você é pequenino e Ele está revelando as coisas do céu para você. Ele está revelando as coisas que estão ocultas dos olhos daqueles que são grandes, sábios e entendidos, e está revelando a você. Aí Jesus traz os seus discípulos num recôndito, num lugar mais reservado, e disse assim: bem-aventurados são vocês. Olha o que ele disse: bem-aventurados são vocês que ouvem e que veem, porque muitos profetas e reis quiseram ver o que vocês veem e quiseram ouvir o que vocês ouvem. Meu Deus, eu estou contemplando, eu estou ouvindo o que Salomão não ouviu. Eu estou vendo o que Ezequiel, o que Isaías, o que Jeremias, o que Daniel não viu. Eu estou vendo, porque Jesus disse: bem-aventurados são vocês. Recebe essa palavra, que estão vendo e ouvindo o que muitos reis e profetas quiseram ver, mas não viram. Quiseram ouvir, mas não ouviram. Nesse momento que Jesus está falando com os discípulos, entra um doutor da lei. Ele entra, sabe para quê? Para querer se engrandecer, para querer se justificar. Quando ele vê que Jesus está ensinando os seus discípulos, porque sempre tem algum sabichão, sempre Deus cumpre, sempre tem alguém que quer saber mais do que nós, quer ser mais inteligente. E esse doutor da lei entrou na onde estava reservado para os discípulos. O que é reservado para os discípulos, meu irmão? A revelação é para eles. Jesus levou eles escondidos, Jesus guardou eles em um certo lugar para trazer revelação. Então a revelação era para eles. Aí entrou o doutor da lei, querendo saber, querendo entender. Aí ele disse: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Jesus disse: como é que você interpreta a lei? Porque ele estava vivendo na época da lei. Ele disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu entendimento, de toda a tua força, de todo o teu coração, de toda a tua alma, e o teu próximo como a ti mesmo. Mas Jesus disse para ele: então faz isso e viverás. Por que Jesus disse faz isso? Porque ele não estava vivendo, ele estava morto, ele não cumpria nenhum mandamento da lei. Só que ele tinha um problema, querido. Ele tinha um problema, e esse problema está bem próximo de nós. Ele tinha problema com o próximo. Ele disse, aí Jesus disse: amarás o teu Deus e o teu próximo como a ti mesmo. Aí ele disse: quem é meu próximo? Ele tinha um problema de relacionamento. Ele não sabia quem era o próximo dele. E isso acontece no nosso meio. Estão se esquecendo dos irmãos, estão se esquecendo do seu próximo. Sabe, tem pessoas que preferem ter amizade com as pessoas do mundo, que preferem ter amizade com as pessoas que estão lá fora, do que ter amizade com você, que está dentro da igreja. Talvez você até se queixa que aquele irmão não dá a paz do Senhor para você, que aquele irmão não olha no seu rosto quando acaba o culto e não despede de você. Por quê? Porque ele não é teu amigo, porque ele é amigo do mundo.
Ele está no mundo, porque a Bíblia diz que aquele que não ama o seu irmão ainda está em trevas. Então nós temos este grupo de sabichões dentro da igreja, que se sente melhor do que nós, que não nos sauda com a paz do Senhor, que deixa a gente no vento. Era esse homem. Aí Jesus disse: olha, você quer saber quem é o teu próximo? Ele disse: quero. Jesus disse então: descia um homem de Jerusalém para Jericó, e chegando no meio do caminho, preste atenção, no meio do caminho, ele caiu na mão dos salteadores, os quais tiraram a sua roupa para envergonhá-lo, e tiraram todos os bens que ele tinha. Ninguém convidou aquele homem para sair de Jerusalém. Ninguém disse para ele sair de Jerusalém. Ninguém o convidou. Ele saiu por livre e espontânea vontade. Jerusalém é a nossa vida espiritual. Jerusalém é a nossa igreja. Jerusalém é estar debaixo das mãos do nosso pastor. Jerusalém é o nosso momento de oração, é a nossa comunhão com Deus. Jerusalém é a nossa vida de santidade. Jerusalém é a nossa vida de justiça. Jerusalém é a nossa vida de retidão. E hoje, parece que hoje já não se fala mais em santidade, não se fala mais em justiça, não se fala mais em pureza, não se fala mais nesse assunto. Precisa se falar que o nosso Deus é um Deus santo, que o nosso Deus é um Deus puro, que o nosso Deus é um Deus que chamou-nos para sermos santos, sermos irrepreensíveis, sermos separados do pecado, sermos separados do mundo. Jesus nos chamou para fazer a sua vontade, para fazer o seu querer, para que nós sejamos santos. Jesus está dizendo para este homem que esse homem saiu de Jerusalém. Outra coisa que vou lhe dizer e vou repetir: aconteça o que acontecer, não saia de Jerusalém. Aconteça o que acontecer, fique em Jerusalém. Você está sem força? Fique em Jerusalém. Não consegue orar? Fique em Jerusalém. Está fraco espiritualmente? Fique em Jerusalém, não saia de Jerusalém, porque se você sair de Jerusalém, você pode correr risco de vida. Se você sair de Jerusalém, a sua alma pode estar correndo risco. Não saia de Jerusalém, fique na presença do Pai, porque Jerusalém é a presença do Pai. Jerusalém é a presença de Deus. Tiago Carvalho, Deus te abençoe. Jerusalém é estar debaixo da potente mão de Deus. E muitas vezes o inimigo quer que saiamos de Jerusalém, porque em Jerusalém estamos protegidos, porque em Jerusalém o teu casamento está blindado, porque em Jerusalém os teus filhos estão guardados, porque em Jerusalém a tua vida espiritual está protegida, porque em Jerusalém o diabo não tem poder sobre a tua vida, porque em Jerusalém o diabo não tem poder sobre o teu filho, sobre a tua filha, sobre o teu casamento, sobre a tua vida. E quero já dizer aqui, adiantar, que toda obra do mal, que toda maldição, arabaia, urabaxandaraia, eramandaracalasúria, que todo mal que foi lançado contra a tua vida, arabaxandaraia, urabaxandaraia, irmão Paulo, toda praga que foi lançada contra a tua vida não tem poder. Sabe por quê? Porque está escrito em Números, capítulo 23, versículo 23, que contra este povo não há encantamento, não há magia, não há
nenhuma obra das trevas, não existe macumbaria, não existe nenhum mal, porque quem está em Jerusalém está guardado. Sabe, o diabo, ele quer que você saia de Jerusalém, porque ele quer despir você, ele quer tirar a sua vida espiritual, ele quer tirar a sua roupa espiritual. É por isso que ele diz para você: não vai para o culto, porque o culto está gelado. Nessa pandemia é melhor ficar em casa, porque o que você vai fazer na igreja? Eles só vão cantar, a mensagem vai ser a mesma, não vai para a igreja. É isso que o diabo faz. Ele quer que você saia de Jerusalém, ele quer que você saia do lugar que você está protegido. Sabe o que Deus disse lá em Zacarias? Sabe o que o Senhor disse? Disse assim: eu serei como um muro de fogo para Jerusalém. Eu quero te dizer em nome de Jesus, talvez você não entenda, mas sobre a tua casa, sobre a tua vida. Eu não estou dizendo isso para te agradar, eu estou dizendo isso porque está escrito que Ele é um muro de fogo para a sua vida. Arabaia, Urabachandaraia, Ele é muro de fogo para os seus filhos. E Deus está me dizendo aqui agora, Arabainda Calassúria, Urabachandaraia, que Ele está buscando um rapaz. Ela mandarabachudarabacaia, Ele está visitando um rapaz, filho de alguém que está me vendo, que está fora da igreja, que saiu da igreja por esses dias. O Senhor está me dizendo: diga para ela que eu estou indo atrás dele agora. Estou entrando com salvação, estou entrando com libertação, estou entrando com livramento. Há livramento de Deus sobre a tua casa. Você pode aí digitar amém? Você pode digitar amém para deixar eu aqui mais alegre, para saber se você está sentindo. Urabachandaraia, pastor Roger Santo, Deus te abençoe. Uramandaracalasúria, Erabaitokendaia. Eu estou sentindo fortemente a presença do Pai. Eu estou sentindo fortemente a presença do Pai. Edai Calassuriandaraia. Jocelene, Deus te abençoe. Há um livramento de Deus, Urabaia, sobre a sua casa. Há um livramento de Deus sobre a sua família. Não saia de Jerusalém. Aquele homem saiu de Jerusalém. Sabe qual era o alvo dele? Jericó. Sabe o que significa Jericó hoje? Jericó hoje representa promiscuidade. Jericó hoje representa adultério, fornicação. Jericó hoje representa as coisas erradas. Jericó foi destruída por Josué, mas nos nossos dias de hoje estão querendo levantar Jericó novamente. Sabe, estão querendo levantar Jericó e estão querendo vir por nosso meio os de Jericó, porque lá dentro de Jericó havia o lesbianismo, havia a prostituição, havia o adultério, havia as coisas erradas, sabe? E esse povo de Jericó está querendo vir para o nosso meio. E esse rapaz estava querendo ir para Jericó, mas no meio do caminho pegaram ele. Pegaram ele, por quê? Sabe por quê? Porque pegaram ele? Porque ele estava puro, porque as suas vestes estavam brancas. Sabe, ele saiu de Jericó, ele estava totalmente puro. Eu não sei se você pode entender. Ele estava totalmente virgem, ele tinha sido lavado, ele tinha sido purificado. A sua veste chamava atenção. Quando ele saiu de Jerusalém, a roupa que ele estava vestindo chamava atenção, chamou a atenção dos beduínos, dos ladrões. Sabe o que eu quero te dizer? A tua roupa, a tua vida espiritual chama a atenção do mundo. Quem olha para você sabe que você é uma mulher de Deus. Quem olha para você sabe que você é um homem de Deus. Quem olha para você,
Mesmo que você esteja fraca, mesmo que você esteja forte, o Senhor, Ele permite que aqueles que te veem que você está puro, veem que as suas roupas estão brancas. E aqueles beduínos sentiram vontade, sabe de fazer o quê? De tirar a roupa dele, de deixar ele despido, de mostrar as vergonhas da nudez, e espancaram ele, deixaram ele meio morto, meio vivo, meio com vida. Ele estava caído na beira do caminho, estava lá espancado, nu, torturado, os seus bens roubados. Agora tinha que alguém socorrê-lo. Ele estava precisando de ajuda, ele estava precisando de socorro, ele estava precisando de alguém que o ajudasse a levantar, alguém que o levantasse, que o ajudasse. Aí a Bíblia vai dizer que no mesmo caminho passava um sacerdote. Os sacerdotes eram homens que estavam responsáveis pelos sacrifícios, ao ponto de levarem um homem até Deus e trazer Deus até os homens. Eles eram responsáveis pelo templo, para auxiliar no templo de Deus. Esse homem, que era um auxiliar do templo, passou e viu ele caído no meio do caminho, despido. Sabe o que o homem fez? Passou de largo. Sabe por que passou de largo? Porque pensou que ele estava morto, e pensou que para aquele rapaz que estava caído não tinha mais solução, que ele havia caído de uma vez por todas, e que não era necessário, não precisava ajudar aquele rapaz. Aquele rapaz estava caído, ele estava morto. Muitas pessoas passam perto de você e pensam que você está morta, pensa que você está morto, dizem que você não precisa de ajuda, que já fizeram visita na sua casa, que já evangelizaram, que já oraram. Não adianta mais. Eles estão passando de largo, porque eles não conhecem a sua necessidade, porque não sabem a tua dor, não se aproximam de ti para te ajudar. Passou de largo, pensou que estava morto para eles, para o sacerdote estava morto. Não sou, entenda bem, não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. O sacerdote pensou que aquele rapaz estava morto e que ele não precisava de ajuda. Quantas vezes você já precisou de ajuda? Diga para mim. Quantas vezes você já precisou de ajuda, irmã Selma? Quantas vezes você precisou de uma oração e passaram de largo? Disseram que você não precisava. Ah, não vamos lá não. Já fomos lá tantas vezes, não adianta ir. Querido, querida, se o meu sacerdócio, se o dom que Deus me deu não servir para resgatar almas, é melhor eu me calar e me assentar no banco. É melhor eu parar de fazer a vontade de Deus, porque o sacerdócio que Deus deu para mim, deu para você, é para que entremos no inferno, é para que resgatemos vida. Não interessa se ele estava na igreja e ele caiu e pecou e foi perdoado, e caiu de novo, foi perdoado e caiu de novo, e alguém vai dizer: não adianta, já é a 10ª vez que ele cai, já é a 10ª vez que ele erra, deixa ele caído, ele está morto. Está morto não, está morto não. Deus tem algo com a vida. Arabaxandaraia, Uramandaraia. Deus tem algo com a vida daquele que está caído. O Senhor Deus levanta,
o pobre do pó e do monturo necessitado, e faz sentar entre os príncipes. Ele diz na sua palavra: eu saro, eu firo, eu mato, eu dou a vida. O poder está na mão dele, é ele que faz a obra. Urabachandaraia, urabacalamassurimiandaraia. O sacerdote deixou, porque o sacerdote era incapaz. O sacerdote, está entendendo, irmã Marlene, irmã Val? O sacerdote, Marquinho do Cavaquinho, homem de Deus, Marquinho do Cavaquinho. Eu quero dizer para vocês, eu vou aproveitar aqui o gancho e falar do Marquinho do Cavaquinho. Esse homem de Deus, pregador do estado de Rondônia, ele prega, canta e toca, e todas as tardes ele tem um culto de ar livre com a sua família. Procura aí Marquinho do Cavaquinho, adiciona aí no teu Face. Ele é homem de Deus, eu estou aqui recomendando homem de Deus. Já falei do pastor Anderson Macedo e quero falar aqui do pastor Marquinho do Cavaquinho, homem de Deus, ex-presidiário. Eu falo porque eu tenho liberdade com ele. Ex-presidiário, ex-homicida. Jesus lavou ele com sangue, libertou ele dos crimes, libertou ele da cadeia. Hoje ele vive ganhando alma. E olha, e eu tenho assistido o vídeo dele. Aonde ele tem passado, é Jesus batizando, é Jesus salvando, é Jesus curando. Meu amigo Marquinho do Cavaquinho, um abraço para você, meu amado. Aí a Bíblia vai dizer que também descia um levita. O levita, você sabe, o levita, alguém diz que é levita, mas os levitas eram responsáveis pelo cuidado do templo. Está entendendo, Wagner? Os levitas, eles tomavam cuidado do templo. Só que o levita também passou por ali, e o levita também percebeu na mente dele que aquele homem que estava nu, machucado, sangrando, estava morto e que não precisava de ajuda. Preste atenção, o sacerdote passou pelo mesmo caminho, o levita pelo mesmo caminho, só que tem uma terceira pessoa, o bom samaritano. Bom porque é o seu caráter, samaritano porque é a sua origem. Só que ele não veio pelo caminho, você vai ler na tua palavra que ele não veio pelo caminho do levita, ele não veio pelo caminho do sacerdote, porque o caminho do levita e do sacerdote era a morte. Ele veio de viagem e fez o seu próprio caminho. Sabe o que aconteceu com esse bom samaritano? Ele se aproximou do homem que estava caído. Ele chegou perto, e sabe o que aconteceu? Ele teve compaixão. Sabe o que é ter compaixão? É quando eu sinto a dor do outro em mim. Ele teve compaixão, ele teve misericórdia. Estamos precisando de pessoas que tenham misericórdia dentro da igreja, precisando de pessoas que tenham compaixão, a fim de resgatar os perdidos. Precisamos que Deus nos dê mais pessoas com misericórdia, que entenda o drogado, que entenda o bêbado, que entenda a prostituta, que entenda o filho do crente magoado que está desviado. Precisamos de pessoas com misericórdia, com compaixão, pessoas que se aproximem das vidas que estão caídas, porque se você olhar ao teu redor, você vai perceber que tem vidas caídas, vidas que estão derrubadas, vidas preciosas caídas pelo meio do caminho. O que elas precisam? De compaixão, de misericórdia. Outra coisa que ele tinha e que falta em nós muitas vezes, ele tinha atadura, ele tinha faixas guardadas consigo. Sabe para que servia essas ataduras? Para tapar as feridas que estavam abertas. Ele foi colocando as ataduras e tapando as feridas abertas. Quantas pessoas estão com as feridas abertas? Sabe, muitas vezes as pessoas tocam no nosso passado, falam mal de nós pelas costas, tocam nas nossas feridas que estão abertas.
Mas deixa eu lhe dizer uma coisa: o bom samaritano nesse momento está se aproximando da sua vida. Ele tem atadura. Ele tem atadura para tapar essa ferida que foi aberta. Essa ferida que foi aberta no teu casamento. Essa ferida que foi aberta através de alguém de dentro da igreja que falou algo para você e abriu uma ferida no teu coração. O bom samaritano, ele tem a atadura, ele tem as faixas. E essas feridas, ele vai começar a cobri-las, ele vai começar a tampá-las. Ninguém mais vai tocar na sua ferida, porque a sua ferida vai estar escondida, vai estar guardada, vai estar protegida. Jesus está mandando um refrigério agora para a tua alma. Jesus está mandando um refrigério agora para você que tem sofrido ataques. Você que está sofrendo por dentro, a sua dor é por dentro. Você vai dormir, não consegue dormir, fica chorando com a cabeça no travesseiro, perguntando para Deus por quê, sabe? Porque a tua ferida está aberta. Mas o bom samaritano chegou. Rabaia, ora calassuri me candaraia, entro como um darabai Joe, uri me andará seri calabraia. O bom samaritano chegou. O bom samaritano chegou com faixas para cobrir, para tapar a baia. Urabacalamandaraya. Wagner Dantas, o bom samaritano chegou com faixas. Ele tem faixa, isso. Dá um glória aí, dá um glória aí, dá um amém. Rabaia, creia que eu estou dizendo: o bom samaritano, ele está indo ao teu encontro com faixas para cobrir as suas feridas. Sabe o que tinha mais? Quando ele saiu da sua casa, ele disse: eu vou levar um pouco de azeite comigo. Eu vou levar um vidro de azeite, porque talvez eu encontre alguém pelo caminho necessitando de azeite. Deixa eu te dizer para você: se o azeite que Deus te deu, se o azeite que Deus me deu não for para ser derramado na vida daqueles que estão feridos, para nada serve. Deus não te deu azeite para você falar em línguas estranhas. Deus não te deu azeite simplesmente para você ser cheio do Espírito. Ele te deu azeite para você derramar o azeite sobre aqueles que estão feridos, sobre aqueles que estão machucados, sobre aqueles que estão precisando de socorro, sobre aqueles que estão clamando por ajuda, sobre aqueles que não têm força quando vem para o culto, ele não tem força de levantar a mão. Sobre esses, o azeite que Deus derramou na tua vida, o azeite que Deus colocou na tua vida, é para ser derramado sobre aqueles que estão feridos. Derrame o teu azeite, se esvazie do teu azeite, porque Deus tem mais azeite para colocar em você. Quanto mais você se derrama, aleluia, quanto mais você se derrama pela causa do Evangelho, labrai, jorabaia, quanto mais você se preocupa, quanto mais você se dá, mais Deus vai enchendo, mais Deus vai enchendo. Você se esvazia, Deus enche. Você se dá, Deus enche. Você se derrama, Deus enche. Ele vai enchendo, ele vai enchendo. Receba. E vou te dizer agora, em nome de Jesus Cristo: receba azeite novo na tua vida. Receba. Urai calasséria, arabai dorabajora. A gente tem que ficar distante, mas quando passar, ou até mesmo se você sentir de Deus, pegue na mão, dê a paz do Senhor, passe o álcool gel, se purifica, dê a paz do Senhor, pegue na mão, porque muitas vezes a pessoa está precisando de um apego, de um aperto de mão, ou talvez um abraço, ou talvez uma palavra. Se encha do azeite, mas se derrame o rabaxandaraia. Está entendendo, Wagner Dantas? Está entendendo? O rabaxandaraia. Newton César, pregador, servo de Deus, homem de Deus, o rabaxandaraia. Está entendendo, Newton César? Se encha de azeite, mas se derrame, porque aquele homem que estava na beira do caminho de Jerusalém para Jericó, ele estava todo cortado, e o azeite, ele amolece a ferida e ele cicatriza. O azeite, ele tem o poder de tirar a dor, ele é o remédio,
ele tira a dor. O azeite que Deus te deu, que para você serve, para você ser cheio, para outros serve para tirar a dor da alma, a dor que ele sente, muitas vezes a dor do corpo. Esse azeite que você tem é remédio para alguém que está ferido e caído. Joás, Deus abençoe. Júlio César Lopes, Deus te abençoe. Esse azeite que você tem, o Rabaxandaraia, Marlene de Paula, esse azeite que você tem, que te serve para você falar em línguas estranhas, que te serve para você ser cheio, que te santifica, para outros serve para tirar a dor, para outros serve para tirar a dor da ferida que está aberta. Esse homem também, ele tinha consigo vinho. Ele tinha vinho também. Sabe por que ele tinha vinho? Porque o vinho ele serve para restabelecer a comunhão. Aquele homem tinha saído de Jerusalém e ele tinha perdido a roupa dele, estava nu e tinha perdido a comunhão. A comunhão dele com Deus havia sido perdida. Só que o vinho reestabelece a comunhão. Aquele samaritano, ele tinha vinho. Ele estava ligando novamente aquele homem com Deus. Aleluia! Porque o vinho representa o sangue. É verdade, o vinho representa, oh meu Deus, o Rabaxandaraia. Oh meu Deus, o vinho serve para restabelecer a comunhão. Meu Pai, Decalassuriandaraia, oh Ramandaraia, eu sinto a presença de Deus. Nós somos tão pecadores, tão pequenos, e Deus nos usa para trazer as pessoas que estão fora de comunhão para a comunhão, porque nós temos o vinho. Ele nos deu o vinho. É o vinho que sara, o vinho que tira o pecado, o vinho que cobre a nudez, o vinho que traz de volta para Deus aquele que está fora de Deus. Você tem o vinho, você pode dizer amém? Você tem o vinho. Ele derramou o vinho, Rabaxandaraia. Júlio César Lopes, ele derramou o vinho, ele tirou o vinho. Ele tinha vinho. Quem foi que disse para ele que ele tinha que levar vinho na viagem? Quem foi que disse para ele? Me diga você. Quem foi que avisou para ele que ele ia encontrar no meio do caminho alguém fora da comunhão? Oh meu Deus, quem foi que disse para ele que no meio do caminho dele ele ia encontrar alguém que estava fora da igreja? Quem foi que disse para ele: leva o vinho porque você vai encontrar alguém sem comunhão. Leva o vinho porque você vai encontrar alguém sem alegria. Leva o vinho, Rabaxandaraia. Irmã Denise, Deus te abençoe. Leva o vinho. Quem foi que disse para ele levar o vinho? Porque o vinho restaura a comunhão, o vinho traz alegria, o vinho traz o Pai de volta. O vinho é o símbolo do sangue de Jesus Cristo na ceia. Ele disse: olha, esse cálice é o meu sangue da nova aliança. Ele disse: o vinho que você tem com você é o vinho que restaura vidas. Urabandaracarassura. Aquele homem, ele não sabia que ia encontrar alguém no meio do caminho, mas ele disse: eu vou levar azeite comigo, porque o meu azeite que Deus me deu, eu vou derramar sobre quem está ferido. Vou levar vinho também. Quem saiba eu encontre alguém que já cantou na igreja, alguém que já pregou na igreja, alguém que já foi dirigente do ciclo de oração, alguém que já foi pastor, alguém que já foi missionário, mas está caído. Meu Deus, eu estou sentindo a presença do Pai. Eu estou sentindo aqui, eu estou em lágrimas. Eu estou sentindo a presença do Pai, porque o Pai nos deu vinho. O Pai nos deu vinho. Ele nos deu o poder de restaurar vidas que estão esquecidas no mundo, que estão machucadas, que estão caídas, que não foi vista pelo sacerdote, que não foi vista pelo levita, mas foi vista por você, que tem azeite, que tem vinho.
que tem o poder de restaurar vidas que estão caídas. Oh meu Deus, oh meu Pai, deixa eu dizer um negócio para você que eu estou sentindo de Deus aqui. Que haja restauração na tua família, que haja restauração na vida do teu filho, da tua filha, do teu esposo, que haja uma restauração na tua igreja, que a tua igreja tenha vinho suficiente para ser derramado na vida daqueles que estão caídos, na vida daqueles que estão fora da comunhão. Arabá, Andaramá, Uracalasurimicandaraya. Ele derramou, sabe o que ele fez? Eu vou repetir para você. Ele tinha faixas, ele tinha ataduras, cobriu as feridas abertas, tapou as feridas do passado, as feridas do mau testemunho, as feridas do pecado. Ele tapou, derramou azeite para que tirasse a dor, para que curasse, derramou o vinho para restabelecer a comunhão com Deus. Mas não ficou só por aí não. Aquele homem estava caído. Sabe o que ele fez? Ele levantou o homem. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, que coisa linda que Deus nos deu. Ele levantou o homem do chão. Você tem o poder. Você tem o poder de levantar aqueles que estão caídos no chão, onde ninguém consegue levantar. Você tem o poder de levantar. Ele levantou. Sabe o que ele fez? Ele colocou sobre o seu cavalo, colocou o homem deitado, todo ferido, todo machucado, mas estava com as faixas. Ele colocou, sabe para onde ele levou? Para a estalagem. Sabe onde é a estalagem? É a igreja. Ele levou para a igreja. E sabe o que aconteceu? Ele ficou com aquele homem aquela noite até o outro dia. O bom samaritano, ele dormiu com aquele homem. Mas eu acredito que ele não dormiu. Eu acredito que o bom samaritano ficou acordado a noite toda, porque aquele homem gemia. Aquele homem gemia. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Aquele homem gemia. Jocilene, aquele homem gemia. Júlio César, Marlene de Paulo, ele gemia na cama de noite, porque ele apanhou muito, coitado. Ele apanhou muito. Ele estava com a veste branquinha, perdeu a veste, foi roubado, apanhou demais, porque diz a Bíblia que os salteadores eram bastante, bateram nele. E eu acredito que o bom samaritano ficou acordado. Ficou acordado olhando ele. No outro dia, ele deixou ele dormindo na cama. Irmã Denise Silva, no outro dia ele levantou quietinho, deixou o homem dormindo, deitado, ferido, e foi até o hospedeiro, que é o pastor, e disse: olha, está aqui 2 dinheiros, eu estou te pagando por essa noite que ele ficou aqui, mas cuida dele. O bom samaritano disse: está entendendo, irmão Júlio César? Cuida dele, e se ele gastar mais alguma coisa, quando eu voltar, eu te pagarei o resto. Ele está dizendo assim: olha, cuida dele, porque eu gostei dele, porque eu amei ele, eu vi ele como alguém diferente, e eu vou voltar para encontrar ele. Eu vou voltar de novo. Eu quero ver ele de novo. Está entendendo, irmão Júlio César? Está entendendo, irmão Conceição Duarte? Está entendendo, irmão Juscelene? Eu vou voltar, e se ele gastar alguma coisa, eu te pagarei o resto. Aleluia. Meu Deus, Jesus vai voltar. Mas eu não estou dizendo que ele vai voltar no arrebatamento. Eu estou dizendo que ele vai voltar para ter um encontro contigo, porque foi ele que te levantou quando você estava caído.
Foi Ele que te levantou quando você estava na beira do caminho, ferido. Ele colocou a atadura. Ah, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Ele vai voltar para ver se você está curado. Ele vai voltar para ver se as feridas cicatrizou. Ele vai voltar para ver se não tem nada para fazer na tua vida. Ele vai voltar. Ele deixou você na estalagem. Ele cuidou, ele ficou a noite inteira. Enquanto você dormia gemendo, ele estava do teu lado, te vendo. Você pode digitar um amém aí? Digita um amém, eu creio, digita aí, em nome de Jesus. E se você puder também, compartilha essa live. Urai candarabá, chorecalai. Oh, naramai do. Enquanto você estava dormindo, ele estava de pé, te olhando, te olhando. Ah, meu Deus, quando eu voltar para ver Ele, Jesus vai ter um encontro mais poderoso com a tua vida. Eu quero dizer para você, irmã Denise, irmã Marlene, irmão Wagner Dantas, se preparem, porque haverá uma unção maior na vida de vocês. Maicon Dantas, pregador da palavra de Deus, Deus te abençoe. Orabai, calassuri, miandaraia. Preste atenção no que eu vou lhe dizer. Essa pandemia, ela está assolando a igreja, mas Deus está levantando profetas, homens de Deus. Sabe por quê? Porque a Bíblia me dá o direito que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Quanto mais as trevas vêm, mais poder de Deus tem. Quanto mais o inimigo aperta, mais Deus derrama poder. Quanto mais parece que está escuro, mais Deus levanta mulheres como a irmã Denise, como o irmão Júlio César lá no Peru. Meu irmão, que Deus bendiga tu vida, irmão de Deus. Que Jesucristo venga salvar vidas, te usar poderosamente em el Peru, la ciudad de Deus. Deus bendiga você, irmão. Deus está levantando, Wagner. Deus está levantando nesse momento de trevas, que parece que tudo está perdido, mas aonde abundou o pecado, superabunda a graça de Deus. Há um poder poderoso de Deus, há uma graça maravilhosa que virá sobre a tua vida, virá sobre você. Rabai, Jo, Andaramai, Uracalassuri, Micaia. Eu estou tendo uma experiência, meu Deus, Terabai. Deus tem falado comigo, eu tenho ouvido a voz de Deus, eu tenho sonhado com Deus, eu tenho falado com Deus, meu Deus. Oh, meu Deus, eu tenho nessa pandemia, eu nunca fui tão usado como eu tenho sido usado nessa pandemia. Porque aonde abundou o pecado, superabunda a graça de Deus. E Deus está me dizendo que Ele vai encher a cá, que Ele vai dar a bar, que Ele vai usar andecalacélia, urabai jo andará sergue na calamandaraia. Ele vai te usar, Ele vai usar você na tua cidade. Fique com essa palavra, em nome de Jesus Cristo. Aconteça, guarde o tema desta mensagem. Guarde o tema, Wagner Dantas, guarde o tema. Aconteça o que acontecer, não saia de Jerusalém. Aconteça o que acontecer, não saia de Jerusalém. O seu irmão Gilmar Ramos, diretamente de Alta Floresta, Mato Grosso, da Assembleia de Deus Missão, Urabai Joe. Pastor Israel Henrique, aleluia, aleluia, aleluia. Ele está aqui nos abençoando com toda a sorte de bênçãos. O pastor Israel Henrique é o pastor presidente aqui de Alta Floresta. O pastor Israel Henrique é o pastor presidente da convenção.